E aí, doutores, aqui a questão... Deixa eu colocar a questão. Deixa eu colocar o ponto aqui. Vamos lá. O ponto aqui é o seguinte. O paciente, vamos imaginar que por hipótese, o paciente, né, ele procura o médico, ele procura o serviço hospitalar, ele procura o serviço de saúde. E ao longo da consulta, o médico depara com a seguinte situação. Ele médico, passa a suspeitar que o paciente tenha cometido um delito. Tá? Então, nós estamos falando da suspeita de um delito cometido pelo paciente. Quem suspeita? O médico. O médico, né, em virtude do seu conhecimento técnico do organismo humano, da ciência médica, da biologia, né, da biologia humana, ele passa a examinar aquela situação e aquele relato do paciente sob o ponto de vista, né, suspeitando da realização de um crime por parte do paciente. Então, segundo ponto de vista, nessa situação hipotética, quem teria né, supostamente cometido um crime, porque quem vai reconhecer isso é a justiça criminal, né? Mais uma vez, eu não estou aqui para dar juízo de valor na conduta de ninguém. Sob o ponto de vista da análise do médico, né, pelos exames que ele faz, pela anamnese, ele passa a suspeitar que o paciente tenha cometido um delito. Vamos deixar bem claro. Não é um cometimento de delito contra o paciente. Né? Eu não estou falando disso. Eu não estou falando da suspeita por parte do médico de que um terceiro cometeu um delito contra o paciente. A hipótese não é essa. A hipótese é o cometimento de um delito pelo paciente. Essa é a hipótese aqui. Nesse caso da semana passada, esse caso que foi decidido pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça na semana passada, essa suspeita de delito se tratava de um aborto. Então, o médico suspeitava, né, que a paciente que procurou o serviço de saúde teria cometido um crime de aborto. Pois bem, qual foi a postura do médico, segundo as informações que a gente tem aqui? Repito, eu não estou gerando juízo de valor com relação à conduta de ninguém. Quais foram as informações que a gente tem aqui? Qual foi a postura do médico diante dessa suspeita? Ele comunicou à autoridade policial. Tá? Ele levou aquilo que nós denominamos no direito processual penal, tecnicamente, a denominada notícia criminis. Tá? Em outras palavras, em termos vulgares, tá? Em termo popular, ele foi e denunciou à autoridade popular, à autoridade policial, perdão, a ocorrência daquela suspeita de delito que ele havia aventado. Né? A pergunta que se põe nessa situação é a seguinte. Ao promover essa comunicação dessa suspeita desse crime praticado pela paciente, ou pelo paciente, é que nesse caso era pela paciente. Tá? Ao promover essa comunicação, ou fazer essa comunicação, a pergunta que se põe é, o médico quebrou o sigilo profissional dele? Né? O médico quebrou o sigilo médico com relação à confiança depositada pela paciente no trabalho dele, médico? Né? Em outros termos de formulação, havia alguma justa causa que permitisse ao médico levar à autoridade policial o conhecimento daquela suspeita dele, médico, com relação ao suposto crime praticado pelo paciente ou pela paciente? Essa é a pergunta que se põe, doutores. Eu tenho certeza que ficou bem claro o raciocínio, qual é a questão, né, que a gente passa a responder a partir de agora, com base no... Eu vou trazer para os senhores aqui todo o arcabouço jurídico, ou seja, todo o conjunto de normas que o direito brasileiro tem para responder a essa questão. Numa das raras vezes, eu vou emitir a minha opinião jurídica sobre a situação. Numa das raras vezes, ao cabo dessa minha explanação, eu vou dizer para os senhores o seguinte, olha, eu entendo que nesse caso a quebra do sigilo foi justificada, ou eu entendo que nesse caso
a quebra do sigilo não foi justificada. Por quê? Porque eu estudei muito para isso. Eu estou desde o dia 14 passado de março, quando essa decisão saiu, estudando esse caso. Eu passei o fim de semana inteiro estudando esse caso. Eu conversei com toda a minha equipe, a gente conversou, a gente confabulou muito para a gente poder formar uma opinião. E a gente formou uma opinião. E lá no final eu vou trazer qual é a minha opinião, sobretudo, doutores, sobretudo à vista do mote do nosso curso aqui, né? O mote do nosso curso aqui é: a gente vai trazer as situações que estão levando os médicos a responderem processo criminal, certo? Então, eu vou trazer essa situação para os senhores aqui e vou dizer, se os senhores fizerem isso, segundo a decisão da semana passada, os senhores vão responder um processo criminal, né? O que vai acontecer ao cabo do processo criminal pela quebra do sigilo profissional, eu não posso adiantar, mas que haverá instauração de uma investigação contra o médico pela quebra do sigilo e que haverá instauração de uma representação ética, de uma sindicância no Conselho de Medicina contra o médico pela quebra de um dever ético, isso haverá também. Por quê? Porque isso foi ordem expressa da decisão da Justiça da semana passada. Então, a decisão da Justiça da semana passada não deixou margem para dúvidas, né? Ela veio e disse o seguinte, a sexta turma do STJ. A sexta turma do STJ, lembrem os senhores, eu disse, lá na parte da responsabilidade civil médica, né, quando a causa cai no STJ, cai na segunda sessão, na terceira ou quarta turmas. Segunda sessão, que é a sessão de direito privado. Lembra que eu falei que a terceira sessão é a sessão de direito criminal? Vai cair na quinta ou na sexta turma. Caiu na sexta turma, nesse caso, 5 ministros. E por unanimidade, os 5 ministros disseram: a quebra do sigilo nessa situação foi indevida. Não havia justa causa para a quebra do sigilo nessa situação, em virtude da previsão expressa do nosso ordenamento jurídico, das leis brasileiras, proibindo a quebra do sigilo nessa situação. E eu vou trazer para os senhores os 4 dispositivos de lei, as 4 normas que deram base a essa justiça, a essa decisão da Justiça do STJ, da sexta turma do STJ, né? E vou trazer para os senhores a própria decisão do STJ. E na sequência, eu vou trazer uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao meu olhar, sob o meu ponto de vista, corrobora essa decisão da sexta turma do STJ, de que essa quebra do sigilo, nesse caso, foi indevida. Eu estou trazendo para os senhores como que isso foi construído na justiça criminal brasileira. E vou trazer aqui. E vou trazer uma decisão em sentido contrário, da quinta turma do mesmo STJ. Tá? Então eu vou trazer para os senhores a decisão da quinta turma do STJ de 2019, tá? Vou trazer a decisão da quinta turma do ano de 2019, contrária a essa decisão da sexta turma da semana passada, né? Mas antes, vamos à disciplina legal da questão. Então a questão está posta. O quê? O médico, ao longo de um atendimento, né, de um paciente ou de uma paciente, suspeita da realização de um delito por parte do paciente ou da paciente. A pergunta que se põe é: o médico deve e pode quebrar o sigilo e comunicar essa suspeita de crime à autoridade policial ou não? Vamos à resposta legal, segundo a lei brasileira. PPT, por favor. Vou trazer os 4 dispositivos de lei que disciplinam a questão. Depois vou trazer as 2 decisões do STJ que disciplinam a questão. Depois vou trazer a decisão do Supremo que disciplina a questão. E para fechar, para mim aqui, Luciano, por favor. E para fechar, vou trazer ao cabo das contas, eu não poderia deixar de trazer, eu gravei o curso inteiro com ele aqui ao meu lado. Vou trazer a opinião do Dr. Genival Veloso França, médico e advogado, que tem essa obra fantástica, Direito Médico, que eu já apresentei para os senhores e reitero a indicação bibliográfica aqui agora. Vou trazer, ele se pronuncia de maneira clara com relação a essa situação. Se o médico deve ou não, pode ou não fazer a quebra do sigilo, inclusive trata da própria situação envolvendo o aborto
ou o abortamento. Vamos lá? Então, PPT na tela, para eu trazer as 4 disposições legais que tratam do assunto. Primeira delas, artigo 154 do Código Penal. Há um delito no Código Penal, tá? Existe a previsão de um delito no Código Penal brasileiro. Esse delito se denomina violação do segredo profissional. Eu vou fazer a leitura dele aqui. Artigo 154. Revelar alguém, nesse caso, um médico, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Então, repito, revelar alguém sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Lei das contravenções penais. Tá bom? Vamos lá para o artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Deixar de comunicar. Então, comete crime quem? Comete crime quem deixa de comunicar à autoridade competente. 2. Crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que. Então, quer dizer, o profissional comete crime, comete contravenção penal de omissão de comunicação de crime, se não comunicar o crime de ação pública, vírgula, desde que a ação penal desse crime não dependa de representação e, agora é que vem, a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Ou seja, o médico tem o dever de comunicar o crime que ele suspeita, desde que a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Eu não preciso dizer para os senhores, né, que a comunicação por parte do médico dessa situação que ele suspeitava expôs a paciente a procedimento criminal. Ela foi exposta a um procedimento criminal, tanto que respondeu a um processo criminal. Esse processo criminal é que foi objeto dessa decisão da 6ª turma na semana passada. Nós vamos chegar lá. Volta para mim no PPT. O sigilo médico também tem assento, tem base no Código de Ética Médica. Lá no capítulo 9, no sigilo profissional, existe uma vedação. Qual é a vedação? Olha como essa vedação é expressa. Essa vedação, segundo o meu ponto de vista, não deixa margem de dúvida. Essa vedação do Código de Ética Médica, né, Resolução 2217, segundo o meu ponto de vista, não deixa a mínima margem de dúvida de que o médico não pode quebrar o sigilo profissional nessa situação, tá bom? Repito, estou passando para os senhores a visão que foi construída pela justiça brasileira, tá? E que, segundo o meu ponto de vista, tem firme base legal. Vamos lá. Artigo 73 é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Vamos prosseguir. Parágrafo único. Permanece essa proibição. A. Mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Então, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou que o paciente seja falecido, ainda assim o médico deve preservação do sigilo com relação àquilo que ele sabe. B. Permanece essa proibição quando de seu depoimento como testemunha. Ou seja, se o médico for convocado como testemunha no processo criminal, tá? Ainda assim ele tem que levantar a questão do sigilo profissional, tá? E dizer, eu não posso me pronunciar sobre o que me foi relatado em consulta. Ponto. Nessa hipótese, como testemunha, o médico... Então, como que eu devo proceder? Eu, médico, devo proceder como nessa situação? Nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade,
a autoridade judiciária, o juiz ou a autoridade policial, e vai declarar seu impedimento. O médico comparece, né? Comparece gentilmente, foi convocado, comparece, né? Doutor, nós vamos iniciar agora as questões a respeito do que aconteceu e do processo que está respondendo a pessoa, né, que foi sua paciente. O médico diz: muito obrigado, ocorre que eu não posso relatar os fatos em virtude do sigilo profissional que eu devo preservar. Item C. Permanece essa proibição na investigação de suspeita de crime. O médico estará, então, na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Então, doutores, me parece que a leitura desse artigo 73, a leitura cuidadosa, não nos deixa margem de dúvida alguma com relação ao fato de que, nessa situação em que o médico fez a quebra do sigilo profissional, ele descumpriu a norma ética que ele deveria respeitar. E para finalizar, o artigo 207 do Código de Processo Penal. Luciano, por gentileza. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. De tal forma, doutores, que pela leitura desses 4 dispositivos de lei que eu trouxe para os senhores, me parece que essa decisão aqui, esta aqui, do dia 14/3/2023, né, foi a que melhor aplicou o direito penal e processual penal à situação. E disse que a quebra de sigilo médico levou a trancar a ação penal por aborto, ação penal essa que foi instaurada contra a paciente por iniciativa da divulgação da informação pelo doutor médico. Mas antes a gente vai passar pela decisão lá de 2019, da 5ª turma. Então, recordando, o STJ na sua 3ª turma na sua 3ª sessão, tem uma subdivisão em 5ª e 6ª turmas, tá? Esse caso de 19 caiu na 5ª turma. E o caso de agora de 2023 caiu na 6ª turma. As decisões são divergentes, tá? A 5ª turma pensa de um jeito, tá? E a 6ª turma pensa de outro jeito. No processo penal que foi instaurado contra a paciente e tramitou na 5ª turma, o processo foi considerado rígido, íntegro, legal. Esta denúncia por parte do médico foi considerada de acordo com a lei. Enquanto, no caso da 6ª turma, tá? No mesmo caso de situação de aborto envolvendo quebra do sigilo que caiu na 6ª turma, o processo foi considerado ilegal por vício de iniciativa, ou seja, não poderia o médico ter feito a denúncia sobre este fato à autoridade policial e deveria ter preservado o seu sigilo profissional. Eu vou ler para os senhores a decisão da 5ª turma. Processo penal, habeas corpus, aborto provocado pela gestante, trancamento, declaração de inconstitucionalidade, tema objeto de controle concentrado. Vamos lá? Ilicitude, alegação de ilicitude das provas, quebra do dever de sigilo profissional do médico, não acolhimento das teses defensivas, ou seja, não foi acolhida a tese defensiva de que a prova é ilícita. Inocorrência de ilegalidade. Vamos lá? Sabe-se que o sigilo profissional é norma cogente e que, em verdade, impõe o dever legal de que certas pessoas, em razão de sua qualidade e de seu ofício, não prestem depoimento e ou declarações em nome de interesses maiores, também preservados pelo ordenamento jurídico, como o caso do direito à intimidade. Vamos lá? A vedação, porém, não é absoluta. Eis que não há que se conceber o sigilo profissional de prática criminosa. Então, o que está dizendo aqui, a 5ª turma é:
O sigilo profissional não abarca uma ação criminosa de que o médico tenha suspeita. Decisão da 5ª turma de 2019, que está frontalmente contrária com a decisão da 6ª turma de 2023. Sigo na decisão lá de 2019. Item 6º. A exemplo do sigilo profissional do advogado, já asseverou a 5ª turma que o ordenamento jurídico tutela o sigilo profissional ao advogado, que, como detentor de função essencial à justiça, goza de prerrogativa para o adequado exercício profissional. Entretanto, referida prerrogativa de sigilo não pode servir de esteio, de base, para a impunidade de condutas ilícitas. Item número 7. Na hipótese, a princípio, a conduta do médico em informar a autoridade policial acerca da prática de fato que até o presente momento configura crime capitulado nos delitos contra a vida, não violou o sigilo profissional. O que está dizendo aí o ministro? Olha, essa comunicação, né, de suspeita de crime não violou o sigilo profissional, pois amparado em causa excepcional de justa causa. O que está dizendo o ministro aqui? Né? O fato dele suspeitar da existência de um crime, né, é justa causa suficiente para ele denunciar o fato à autoridade policial. Teor da decisão, tá? Repito que está frontalmente contrária à decisão da semana passada da 6ª turma do STJ. Vamos lá? Motivo pela qual, segue comigo o PPT, não se vislumbra de pronto ilicitude das provas presentes nos autos, como sustenta a defesa da paciente que está sendo processada. A situação posta neste outro recurso, citado pela defesa, não se aplica ao caso em exame, na medida em que a controvérsia discutida nestes autos cinge-se na declaração ou não de ilicitude de todos os elementos de prova produzidos, oriundos da informação repassada pelo médico à autoridade policial acerca do cometimento em tese de um delito, que perpassa pelo óbito premeditado de um feto de 24 semanas, nascido com vida, e não concedeu habeas corpus, ou seja, não anulou o processo contra a paciente que foi instaurado em virtude da suspeita de aborto. Só que essa decisão, repito, ela está colocada frontalmente contrária, esta decisão de 2019, está colocada frontalmente contrária com esta outra decisão, agora da semana passada, também do STJ. Eu vou ler para os senhores a decisão da semana passada. Isso aqui vem direto do site do STJ. Se os senhores quiserem, podem entrar lá, vão pesquisar. www.stj.jus.br. Decisão de 14/3/2023, às 18 horas e 25 minutos. 6ª turma tranca a ação penal por aborto ao ver quebra de sigilo profissional entre médico e paciente. A constatação da quebra do sigilo profissional entre médico e paciente levou a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça a trancar, nesta terça-feira, uma ação penal que apurava o crime de aborto provocado pela gestante, artigo 124 do Código Penal. Além de ter acionado a polícia por suspeitar da prática do delito, o médico foi arrolado como testemunha no processo, o que a gente viu que não pode. Situações que, para o colegiado, para a 6ª turma, violam o artigo 207 do Código de Processo Penal e geram nulidade das provas reunidas nos autos. Ao trancar a ação penal, a 6ª turma determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, olha aí, vai investigar agora o médico pela quebra do sigilo profissional, e ao Conselho Regional de Medicina, e vai investigar de forma ética o médico pela quebra do sigilo profissional, ao qual o médico está vinculado, para que os órgãos tomem as medidas que entenderem pertinentes. De acordo com o processo, a paciente teria aproximadamente 16 semanas de gravidez, quando passou mal e procurou o hospital. Durante o atendimento, o médico suspeitou que o quadro fosse provocado pela ingestão de remédio abortivo e, por isso, decidiu acionar a Polícia Militar. Após a instauração do inquérito, o médico ainda teria encaminhado à autoridade policial o prontuário da paciente. Olha, o médico encaminhou um prontuário, né, sem requisição judicial. Chamou a Polícia Militar no hospital e encaminhou o prontuário sem requisição judicial, doutores.
né? São esses pontos aqui em que a gente tem que ter a cautela, tá bom? Para a comprovação de suas afirmações, além de ter sido arrolado como testemunha. Com base nessas informações, o Ministério Público propôs a ação penal contra quem? Contra a paciente, pela suspeita do crime de aborto. E após a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a mulher foi pronunciada pelo crime do artigo 124 do Código Penal, ou seja, ia ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri. Só que, segundo a denúncia, o Código de Processo Penal proíbe médico de revelar segredo profissional obtido durante atendimento. O relator, o ministro relator no STJ, lembrou que, segundo o artigo 207 do CPP, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de suas atividades profissionais, devam guardar segredo, salvo se autorizadas pela parte interessada, queiram, então tem que ser autorizado e queira dar o seu testemunho. Nesse caso aqui, nenhuma das duas situações aconteceu, né? Ele queria dar o depoimento, né? Tanto que foi, mas ele não estava autorizado pela paciente. Aspas para o ministro. O médico que atendeu a paciente se encaixa na proibição, uma vez que se mostra como confidente necessário, estando proibido de revelar segredo de que tem conhecimento em razão da profissão intelectual, bem como de depor sobre fato como testemunha, concluiu. O ministro mencionou também o Código de Ética Médica, citado em voto vencido no julgamento do caso em segundo grau, cujo artigo 73 impede o médico de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal, e determina que, se convocado como testemunha, deverá declarar o seu impedimento. O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. As informações, contudo, são essas oficiais do site do STJ. Essa decisão do STF que eu trouxe para os senhores aqui, então é um grau recursal acima do STJ, ela tem mais de 40 anos, doutores. Contudo, é a decisão que sempre é citada como precedente nessa questão, tá? Sempre que as outras decisões vão fazer menção a uma decisão precedente com relação a isso, a Justiça Brasileira cita esta decisão aqui do ano de 1981, tá bom? E o engraçado é o seguinte, nas pesquisas que eu fiz, ela é usada para as duas linhas de entendimento. Ela é usada tanto para dizer tanto para justificar a ideia de quebra do sigilo profissional nessa situação, quanto ela é usada para justificar a impossibilidade de quebra do sigilo profissional nessa situação. Eu vou ler para os senhores e vou ler especialmente a parte que eu sublinhei, que para mim, segundo o meu ponto de vista, me faz pensar que essa decisão ela apoia a linha de entendimento que não pode ser quebrado o sigilo nessa situação. Mesmo porque, se for quebrado, os senhores estão vendo, o médico vai responder, tá? O médico vai responder uma investigação a ser instaurada pelo Ministério Público ou uma sindicância a ser instaurada pelo CRM. Vamos para a decisão, eu vou ler aqui a parte bem curta aqui, e aí cada um tira a sua conclusão sobre esta decisão aqui. Sob o meu ponto de vista, ela apoia a linha de entendimento que proíbe a revelação do sigilo nesse caso. Vamos lá. Segredo profissional. A obrigatoriedade do sigilo profissional do médico não tem caráter absoluto. Então, num primeiro momento, a gente poderia pensar, a decisão está alinhada, né? Está alinhada com o entendimento de que o sigilo pode ser quebrado, porque ele não é absoluto. Mas vamos ler com calma. A matéria, pela sua delicadeza, reclama diversidade de tratamento diante das particularidades de cada caso. A revelação do segredo médico em caso de investigação de possível abortamento criminoso faz-se necessária em termos. Aí é que vem entre vírgulas, tá? Entre vírgulas não, né? Uma vírgula e um ponto no final, e eu sublinhei. Vírgula. Com ressalvas do interesse do cliente. Segundo o meu ponto de vista, o interesse, então, do paciente, tá, deve ser preservado segundo esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que, para mim, apoia esta posição aqui da sexta turma que está colocada no PPT dos senhores. E essa posição da Justiça, né, mais recente, tá, que é contrária a essa posição mais antiga,
de 2019. Essa posição mais recente, ela é apoiada pelo professor Genival. Por meio desta obra clássica aqui, tá? Que eu já trabalhei com os senhores exaustivamente lá no curso de responsabilidade civil, tá? E que aqui tem, vamos dizer assim, aqui para a gente ela é um pilar fundamental para a gente resolver essa questão. Por quê? Porque o professor Genival é uma autoridade no assunto, é médico, é advogado, tem essa obra fantástica, clássica, tem estudos da ordem do dia sobre tudo que envolve o direito médico brasileiro, né? E disse, Sua Excelência, o professor Genival. Um dos casos mais comuns em nossa atividade, nossa, quando ele está dizendo, tá vendo, doutores? Nossa, ele médico, né? Então aqui não é um jurista falando, é ele médico. Tá? Então assim, é um sinal de... Cortou aí? Posso seguir? É um sinal de, vamos dizer assim, é um verdadeiro sinal de empatia com relação ao ponto que os senhores têm aí para cuidar na vida dos senhores. Um dos casos mais comuns em nossa atividade é a constatação de prática criminosa de aborto. E, pelo visto, não se pode denunciar a paciente, pois ela está sujeita a procedimento processual. Ele faz uma ressalva. O mesmo não se dá, por exemplo, se é a prática de abortamento à revelia da mulher, ou seja, por um terceiro. Então, voltando lá no início desse bloco, eu não estou falando da conduta do terceiro, eu estou falando da conduta da paciente, que, como será exposta a processo penal, em virtude da denúncia do médico, nesse ponto, eu concluo, junto com o professor Genival e junto com a decisão recente da semana passada da sexta turma. Neste caso, não é possível realizar-se a quebra do sigilo profissional. É como me posiciono, os senhores sabem que eu não costumo me posicionar, mas a leitura acurada que eu fiz de todo o conteúdo do direito brasileiro, das leis que eu passei para os senhores, das decisões e da melhor doutrina, me impuseram esta convicção. Convicção esta que, praticada pelos senhores, convicção minha esta, que, adotada pelos senhores, fará com que os senhores não tenham a mesma destinação que teve o médico nesse caso que fez a denúncia. Qual? Vai responder a um processo penal, a uma investigação criminal perante o Ministério Público e vai responder a uma sindicância perante o Conselho de Medicina. Doutoras e doutores, o bloco ficou bastante grande, bastante denso, mas eu tinha que concatenar essas ideias de uma maneira muito articulada e muito calma para eu entregar isso de maneira muito objetiva, né, e muito segura na mão dos senhores. Porque o tema, como dito pelo próprio ministro, é um tema de muita delicadeza, né, e precisa ser tratado com muito cuidado. Eu fiz isso para os senhores, tá? O cuidado no trato dessa questão de minha parte foi extremado, foi total, foi absoluto. Eu entrego na mão dos senhores com o meu agradecimento. Muito obrigado.